Manhã de Santa Ceia na presença de Deus. Manhã de restauração, manhã de renovo, manhã de libertação, mas manhã de fortalecimento também. Repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. E nós vamos tratar, irmão, de uma forma temática, alguns conceitos que a Bíblia nos ensina e que a Bíblia diz que eu devo seguir para me ganhar essas características cristãs, sendo o que a Bíblia diz que eu seja, que eu serei e que eu sou. E eu quero ler um texto inicial com os irmãos no livro de Mateus, capítulo de número 1, a qual está como base desta mensagem. Mateus, capítulo 1, no verso de número 23, nós vamos ler apenas um versículo. E como a mensagem de hoje ela não é expositiva, ela é uma mensagem temática, nós vamos dar uma passeada em alguns versículos bíblicos. Nós vamos observar alguns versículos a qual Deus ministraram no nosso coração, para que nós possamos tematizar e compreender o que é que a Bíblia diz que você é, através das personagens, através dos fatos e através das essências. Quem encontrou Mateus capítulo 1, verso 23, diga: eu vou morar no céu. Capítulo 1, verso de número 23. Preste atenção que você vai entender. Está escrito assim: e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Só esse versículo e esse texto já é o suficiente para que nós possamos introduzir a mensagem de que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Isaías, aproximadamente 730 anos antes de Cristo, é derramado através do profeta Isaías uma profecia, pastora Maria. E esta profecia é uma coisa meia louca, é algo impossível para a época, meu irmão Everton. E para viver isso e para ser o que a Bíblia diz que ele seria, é necessário que essa profecia se cumpra. E a profecia nada mais é de que o profeta Isaías dizer: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um menino. Oh, glória a Deus! Aí já começa a loucura por aqui, para viver o que a Bíblia diz que nós temos que viver. E viver aquilo que a Bíblia diz que nós seremos. O profeta, quando lança isso ao povo, pastor, imagine, em meio a Jerusalém, aquele povo que estava meio incrédulo. Meio não, totalmente incrédulo. Mas eu quero conjecturar Isaías no meio da praça, dizendo: olha, eis que uma virgem conceberá e dará à luz ao menino. Pronto, já é motivo para ser apedrejado. Porque como pode, meu irmão Rogério, uma virgem conceber e dará à luz ao menino? E ele vai além, a profecia vai além. A profecia diz: e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, que é um nome sobre todo nome. Porque se Deus é conosco, irmão, você perdeu a oportunidade da glória. Porque se Deus é conosco, irmão, não há quem possa se levantar contra nós. Vivendo o que a Bíblia diz que eu tenho que viver, e sendo o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. E agora, em Mateus capítulo 1, nós vamos ver a narrativa de Mateus acerca da genealogia de Jesus. Mas Mateus narra a genealogia de Jesus acerca do povo judeu, acerca da narrativa desde Adão a Davi, e de Davi ao exílio babilônico, e do exílio babilônico até José, sendo ele pai de Jesus, sendo ele pai de criação de Jesus. E o versículo 23 é o versículo que se cumpre a profecia.
E a transliteratura bíblica é isso, irmão. É nós observarmos uma profecia do Novo Testamento, do Velho Testamento, se cumprindo em Jesus Cristo no Novo Testamento e sendo chegado em nós para a glória de Deus, vivendo o que a Bíblia diz que nós temos que viver, ensinando o que a Bíblia diz que nós temos que ensinar e sendo o que a Bíblia diz que nós temos que ser. E agora nós vamos entrar numa parte, irmão. Amém, irmãos? Estão compreendendo? Porque muitos irmãos confessam com os lábios, mas o seu coração está corrompido. Porque com os lábios ele ensina, com os lábios ele professa, mas com as suas atitudes nega, com as suas atitudes viram as costas, com a sua ausência provam para os seus irmãos que não são o que a Bíblia diz que eles têm que ser. E é isso que nós temos que ter como dimensão. Jesus diz: farei isso em memória de mim. E todos os meses nós estamos aqui cumprindo este ato religioso, que é aquilo que Jesus determinou. Mas eu quero te dizer, irmão, que Jesus determinou mais um montão de coisa que nós não cumprimos. E eu estou falando religiosamente, porque lá em João capítulo 13, a Bíblia vai nos relatar que João é o único, Edilson, que relata isso. Mateus estava lá, mas não escreveu, não achou importante. Pedro estava lá, mas não ensinou, muito pelo contrário. Em João capítulo 13, ele cinge-se de uma toalha, minha irmã Bianca, se ajoelha nos pés dos discípulos e lava os seus pés. E a hora ele se levanta e diz, nos dá uma grande lição. Ele diz: vocês me chamam de mestre e senhor. E aqui você vai ver pela primeira vez Jesus assumindo quem ele é. Ele diz: e vocês fazem muito bem, porque eu sou. Agora, eu sendo mestre e senhor, eu vos lavei os pés. E em verdade agora eu vos digo: façais vós também. E a ceia a gente faz, mas lavar o pé de um do outro a gente não faz. Esse ato de humildade, simplicidade e ordenância que Deus nos deixou, Jesus nos incumbiu, que é a ceia, a gente pratica, mas lavar o pé um do outro a gente não quer. Por quê? Porque vivemos de uma cultura. Aí vem aquela pergunta: você quer viver pela cultura? Você quer viver pelo costume? Ou você quer viver pela palavra? E aqui é onde está a grande diferença. Você que me acompanha pela internet, comenta aí embaixo quando foi que você viu um culto, a última vez que você participou de um culto aonde foi levantados os obreiros para lavar os pés uns dos outros, ou os irmãos da igreja do lado direito lavar o pé dos irmãos do lado esquerdo e vice-versa. Eu tenho certeza, é a Bíblia quem diz: Deus se agradará disso. Deus olhará e falar: ó, estão fazendo o que meu filho determinou que fizesse. Não como regra, mas com amor. Não por obrigação, mas por amor aos seus. E é muito comum você ver... Cadê o Samuel? O Samuel está aí? Olha lá o Samuelzinho. O Samuelzinho está andando, pisou na lama, Bianca. O que é que você faz? Fala em alto, bom som. Pisou na lama, lava o pé. Mas por quê? Só do pequeno. Se o Everton vem atrás e pisa também. Olha aí. Entendeu? É assim, Bianca, que tem que ser. E quando eu digo é viver o que a Bíblia diz que nós temos que viver, pastor. Amando e suportando uns aos outros no amor de Cristo. É isso que a Bíblia ensina que nós temos que ter. E a temática, Karina, é declararmos para nós mesmos e diante de Deus: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E quando alguém confrontar, diz: não. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, muitos aqui sabem, alguns não, mas eu era filho de santo de candomblé. Regia a minha vida pelas forças da natureza, pastor. É os orixás. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu sei de onde Deus me tirou, quem eu era e quem Deus me transformou.
Porque quando Deus realmente te toca, irmão, não tem jeito. Você não tem escolha. Você vai viver o que Deus determinou que você vai viver. Você pode até lutar contra, mas você vai perder. Esse negócio de que Deus me chamou, mas eu vou dar só uma desviadinha, depois eu volto. Deus não te chamou coisa nenhuma. Porque quem verdadeiramente Deus chamou, ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ele vive o que a Bíblia diz que ele tem que viver, oh glória. Eu já tentei desviar pelo menos umas 3 vezes. Mas eu não consigo, irmão. Porque a iniquidade do mundo já me incomoda. Quando eu penso em viver fora, eu digo, isso aqui não é para mim, não consigo não. Porque o próprio Espírito que habita em mim, ele me proíbe de fazer tais coisas. Por quê? Porque eu quero, eu posso e eu preciso viver o que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Eu quero ser o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. E eu sou o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. O que eu sou está lá em Romanos capítulo 8. Vamos ler? Romanos capítulo 8. Nos vai dar uma dimensão. Eu poderia ter colocado até esse texto, viu, Gabriel? Nós vamos ler apenas 2 versículos do capítulo 8 do livro de Romanos. Porque Paulo, e você vai já entender a narrativa da ministração. Olha aqui o que é que Paulo escreve no capítulo 8. Lá no versículo 37. Vamos ler o 37 e o 38, que está escrito assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, vírgula, porque aquele é quem nos amou. 38. Porque estou certo que de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as potestades e nem o presente e nem o que há por vir. 39. Nem a largura, nem a profundidade, nem algo ou criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso aqui que está determinado para você. Sabe quando foi, diaconisa Pedro, que Paulo entendeu isso aqui? Atos capítulo 9, a Bíblia diz que ele ia a perseguir, irmão Deus. Só que houve um encontro, porque num clarão ouviu-se a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aqui, irmã Karina, há uma transformação. Pastor, foi no tempo de Deus a transformação? Olha, irmão, receba aí que no tempo de Deus... Não, o tempo de Deus é o agora. A transformação é já. O toque do Espírito Santo é agora. Reconhecendo quem é Cristo, ouvindo a voz de Cristo, sabendo que o altar é santo e que o Senhor te chama para uma boa obra, para viver aquilo que a Bíblia diz que você tem que viver. De perseguidor e de Saulo, agora Paulo, o apóstolo, chamado por Cristo pela infinita misericórdia de Deus, para viver o que a Bíblia diz. Aqui ele já entendeu. Quando ele escreve aos Romanos, e Lucas dita de dentro da prisão esses versículos, porque agora, você quer que eu te fale como é que é? A gente olha esse versículo 37, que diz: mas em todas as coisas sou mais do que vencedor. Você imagina que esse cara está bem, né? Está numa suíte, está andando de carro bom, está vivendo as luxúrias que o mundo tem para oferecer. Se o cara desse está declarando que ele é mais que vencedor, tudo que ele está cheio do ouro, ele está cheio da prata. E a realidade não é essa. Ele está preso, ele está cativo, ele está sendo acordado com um balde de água gelada de madrugada, indo dormir açoitado. Mas o que sai da boca dele dizendo: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele declara, a realidade dele é uma. Ele diz: ei, tem nada que vocês possam fazer que vai me afastar de Cristo. Nem o tamanho, nem a largura, nem a profundidade, nem a potestade, nem um anjo que vier, ele vai me afastar de Jesus, porque eu vou viver o que a Bíblia diz que eu tenho que viver, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Oh, glória a Deus. Não há
quem possa vir que vai me derrubar. Sabe por quê? Porque eu tive um encontro com Deus, irmão. Eu tive um encontro com Jesus, aquele que é, aquele que virá e aquele que sempre será Salvador e Remidor. E se eu estou com Cristo, nova criatura eu sou, oh, glória a Deus. E não há quem possa impedir, não há palavra que será professada a mim que vai me magoar ao ponto de eu sair da presença de Deus. Não tem esposa, não tem filho, não tem pastor, não tem palavra mal pregada que vá me afastar dos caminhos do Senhor. E se assim acontecer, é porque nunca teve em Cristo. Se um homem é capaz de te afastar da presença de Deus, eu te pergunto, que Deus é esse que você está? Que é mais fraco do que a palavra de um homem humano, que olha para você e fala, se converte, se arrepende. Isso é o evangelho das boas novas, irmão. Jesus só dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E antes dele, João Batista dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E Ageu dizia, arrependei-vos, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Isaías disse, arrependei-vos, porque o tempo de Deus virá e não tardará. Jeremias dizia, arrependei-vos, porque a forte mão de correção de Deus virá sobre nós. Elias dizia, arrependei-vos da idolatria de Jezabel, porque a mão de Deus virá e não tardará. Eliseu dizia, arrependei-vos e se voltai para Deus, abandonando as idolatrias. E hoje é anunciando a palavra de Deus, não somente é para viver o que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. Farei de ti uma grande nação, é a promessa. E a promessa na vida de Abraão se cumpre. Por que que na sua não vai se cumprir? Se voltem para Deus. Se voltem de corpo, alma e espírito, confessando e se arrependendo de todos os nossos males, que aí nós vamos viver esse versículo 37. Porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu nasci nu, irmãos. Eu estou vestido, eu sou mais do que vencedor. Eu era sozinho e hoje eu estou acompanhado. Eu sou mais do que vencedor. Eu não tinha um ministério, Deus me deu gratuitamente um ministério, pastora Maria. Eu sou mais do que vencedor. Eu não tinha como me locomover, Deus me deu um veículo. Eu sou mais do que vencedor. Eu não tinha onde morar, Deus me deu uma casa para morar. Eu sou mais do que vencedor. Eu não tinha nada em meu coração e o Espírito encheu o meu coração de alegria e furor na presença de Deus. Eu sou mais do que vencedor. Não é simplesmente pelas coisas, mas sim confessando o que nós somos, quem somos, e vivendo peregrino em uma terra distante, vindo, nascido em uma cidade a mais de 3.000 quilômetros de distância daqui, vindo dentro de um ônibus, como criança, uma mãe cuidando de 3 crianças, dentro de um ônibus, em 2 poltronas, trazendo a mudança inteira, não era assim, Socorro? Caixas e caixas, olhando aquela imensa cidade e falando, meu Deus, o que estou fazendo aqui? 6 anos de idade, preguiçoso e que não gostava de estudar. Não tem futuro. A cidade urbana vai consumir a gente, irmão. Nosso irmão Ricardo trabalha em motorista de ônibus. Eu tenho certeza que todo dia ele vê no mínimo um atropelamento, uma batida de carro, alguém se drogando no meio da rua, outro agredindo o outro. Porque a cidade urbana, irmão, se a gente moscar, ela sucumbe a gente. Sucumbe ou não sucumbe? É assim ou não é? Eu não sou motorista, eu tenho certeza que é. Porque quando nós deixamos as coisas do mundo, é nós que deixamos. Não confunda chamado com escolha. Quem é chamado não tem escolha. Agora, quando você escolhe, você arca com as consequências. E o mal da humanidade, irmã Maria, é que quer fazer a escolha errada, mas quer usufruir de um bem, de uma escolha que ele não fez.
Quando a gente casa com a pessoa errada, diz: Senhor, esse marido aí só me dá trabalho. Mas quem foi que escolheu? Foi tu ou foi Deus? Agora a gente escolhe a pessoa errada, não quer sofrer. Ou vice-versa, irmão. Essa via de mão dupla. Sabe o que a Bíblia ensina? Bom que o homem seja só. Mas se ele ficar só, ele vai pecar. E aí, por conta do pecado, eu vou viver o que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Por conta do pecado, escolha uma e case-se. Deus não escolhe mulher para ninguém, irmão. Esse negócio de eu vou orar para Deus confirmar, conversa para boi dormir. Ele fez isso uma vez, deu tudo errado. Ele escolheu a pessoa certa. Mas ela não estava ouvindo só Deus. Estava ouvindo Deus e estava ouvindo o diabo. A pergunta é: quem você está ouvindo para seguir na presença de Deus? É Deus mesmo? Ou é o diabo que você está ouvindo? Porque Eva estava no paraíso. Ela ouvia Deus, ouvia, glória a Deus. Ela ouvia Deus, mas também ouvia o diabo. E de que adianta? Você tem que abrir os teus olhos para Deus, mas fechar para o mundo. Se você não fechar: quero viver uma vida cristã, mas quero ser feminista. Quero viver uma vida cristã, mas eu quem manda na minha casa. Quero viver uma vida cristã, mas eu sou soberbo. Que conversa é essa? Que escolha é essa? Vai viver o que você escolheu viver. E para viver o que Deus chamou para viver, é necessário abrir mão de você mesmo. Sabe quando foi que Paulo disse isso? Ele disse: agora eu já não vivo mais eu. Cadê a igreja que gosta de Bíblia? Agora eu já não vivo mais eu, mas... Posso ser sincero? Falar isso da boca para fora é fácil. Se eu ensinar um papagaio que tem lá em casa, o pastor, ele fala também. E o que eu estou trazendo como dimensão para vocês nesse culto de Santa Ceia e nessa mensagem temática é não confessar somente com os lábios, mas com atitude, com vida, com experiência e com bom testemunho. Porque você foi um escolhido. Levanta a mão. Você foi um escolhido por Deus. Fica com ela levantada. Peraí que eu não terminei não. Ei, que preguiça é essa que não pode levantar a mão 2 segundos? É para receber. Atos capítulo 1, no verso 8 está escrito: porque vós ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto nos confins da terra. Você é escolhido para testemunhar em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aplauda o Senhor com alegria. Viver o que a Bíblia diz que nós temos que viver. Ser o que a Bíblia diz que nós temos que ser. Agora vem a parte mais dura. Jesus disse: no mundo terás, mas eu venci o mundo e vós. Tem que ter, irmão. A aflição ela virá. Ele não nos imunizou. Agora aceitei Jesus, pastor. Coloquei uma capa de super-herói e nada mais me toca. Não. Não é isso. Nunca foi sobre isso. Você vai sim ficar doente, vai ser afrontado, vai ser humilhado por pessoas, que os seres humanos são assim. Vai. Você tem que estar preparado aqui, biblicamente, para suportar essas coisas. Quando acontecer, você fala: não, Jesus falou que isso aí ia acontecer. Estou tranquilo. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Como Lázaro cantava. Porque a Bíblia diz isso. Porque os inimigos, eles vão nos afligir, irmãos. Essa mensagem poética de que diz: você vai pisar na cabeça da serpente, irmão, não é não, viu? Quem vai pisar na cabeça da serpente é aquele que pagou na cruz do Calvário. Quem vai abrir o selo é aquele que foi escolhido. Ei, não é você não. O negócio de que vou pisar na cabeça. Se levantou contra mim, não, irmão. Baixa a bola. Você vai viver sim. Você vai aguentar sim. E você vai ser testemunha sim. Suportando e amando. Sabe por que você ama Deus? Nós confessamos, dizendo: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te escolho. Tudo isso, Diácono Gabriel, é porque primeiro Ele nos amou. Nos amou de tal forma que deu seu Filho unigênito para que tivesse uma morte vergonhosa. Morte essa que quem merecia, Bianca, era eu. Era você. Era você, Ricardo. Era você, Ederson, que merecia aquela coroa de espinhos. Mas ele disse: ei, por amor ao Ederson,
põe na minha cabeça. Por amor a Maria, ao Rogério, porque eu sei que eles vão estar lá na frente me testificando, me glorificando e dando bom testemunho por amor de mim, sendo minhas testemunhas fiéis. Eu vou suportar cada afronta e cada açoite por amor da minha noiva querida, porque ele virá, a promessa é que ele virá buscar a sua noiva, se enquadra no papel de noiva, seja a noiva que ele vai vir te buscar de maneira tal. Vai ser um evento fenomenal, irmãos. Esse negócio de que vai acontecer no secreto, Bianca, é uma interpretação errada. Porque em João 10 assim, ele virá como um ladrão, e o ladrão ele vem escondido, né? E aí algumas pessoas entendem dessa forma. Não, mas ele não virá escondido. Ele virá como um ladrão, porque ele não vai avisar quando é. Então não dá tempo para dar uma desviadinha. Não dá tempo para dar uma puladinha fora da cerca. Porque você não sabe que ele virá em secreto. E quando eu digo em secreto, é porque você não sabe o dia. É oculto, é o dia. Carino, o que está em secreto é o dia que ele virá, a hora que ele virá, mas ele virá e não tardará. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, com poder e grande glória, sobre as nuvens virá um raio do ocidente ao oriente, e toda língua confessará, ó glória, e todo joelho se dobrará, ó glória, que ele é Senhor. Eu vou viver o que a Bíblia diz que eu tenho que viver para ser o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Declare comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aplauda o Senhor com alegria. Antes de eu devolver aqui o microfone para o pastor ministrar nossa ceia, ministrar a ceia sobre nossa vida, diante desta palavra, irmãos, é tempo de nós vivermos verdadeiramente o que a Bíblia diz que nós temos que viver, Everton. Não adianta, irmão, às vezes a gente ficar, sabe disso, vivendo de vida em vida, de galho em galho, eu diria até de igreja em igreja. Porque quem vive de igreja em igreja, sabe como é que a gente chama? Desigrejado, irmão. Ovelha tem que ter pasto. E por pior que a gente ache e encontre defeito, e nós temos muito, viu? Se eu ficar aqui embaixo dessa luzinha, você vai ver que eu tenho umas rugas. De longe, imagina de perto. Então, irmãos, olha para o altar, para o autor e consumador de nossa fé. Mas permita-se ser pastoreado, ter compromisso com a noiva, porque ele vai voltar para buscar a noiva, irmão. E quem não for noiva, irmão, não adianta a gente passar o pano ou querer cobrir. Ele vai levar a noiva. E se você estiver fora da noiva, eu sinto muito, bom inferno para você. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu luto. E quando a Bíblia diz que a salvação ela ganha força, é isso. É lutando cada dia para se manter como noiva. Que a salvação é pela graça. Então, a quinta-feira aqui a gente já ensinou isso, né? Né, Ricardo? É se mantermos fortes porque o mundo nos aflige. Viu? Hoje é o dia, Deus, que você firmará. Hoje é o dia. Eu estou te convidando para que você dê esse passo diante da igreja, porque a Bíblia diz que tem que confessar, irmão, e se arrepender, e retomar a amizade, reatar a amizade, se membrar novamente, se fortificar novamente. Sabe por que eu nunca... Eu estava falando isso com o pastor ontem, nós estávamos juntos no churrasco dos amigos. Eu falei: pastor, sabe por que eu não caí ainda? Sabe por que você não caiu ainda? Eu falei para ele: porque a gente não falta no culto, porque a gente ministra a vida do outro, um edifica a vida do outro. E eu vou pregando, ele vai se fortificando, ele vai pregando, eu vou me fortificando. Porque era muito cômodo, irmão, diante de tudo que aconteceu na igreja beriana. Ô, pessoal, vou descer aqui, congregar na outra igreja aqui. Se vocês quiserem vir comigo, a responsabilidade agora é do outro pastor. Eu vou garantir a minha salvação. Era muito cômodo. Querer, ser sincero, até a gente queria. Só que o chamado
não tem escolha. Entenda, você é um chamado. Você tem um chamado. Honra o teu chamado.